Olá, prezados, olá, prezadas, muito boa noite para todos. Ini Perdão, gente, iniciando a nossa live, em psicologia em saúde, e hoje a gente versa tanto sobre a saúde, a estratégia de saúde de família no Brasil, que é uma estratégia adotado pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, a fim de lidar com essa realidade tão difícil, né, que é a saúde no Brasil. E também falaremos um pouco sobre a lógica não só da multidisciplinaridade, mas da interdisciplinaridade e um pouco até também da transdisciplinaridade, né? Eu acho que retomando um pouco do que a gente já falou nas outras aulas, a saúde ela vai muito além do binômio, né? Doença e não doença. Ela vai incorporar todos os aspectos da nossa vida. E quando eu falo todos os aspectos, é literalmente todos os aspectos, né? Eu vou dar um exemplo. Hoje mesmo, dia 4 de maio, eu sou parecerista, né, numa série de revistas. E eu fiz um parecer sobre um artigo muito interessante que eu recebi na área de psicologia, com um construto, é, feito, uma pesquisa feita em 2021, com mais de 800 pessoas, né? E o pesquisador, a pesquisadora, enfim, como é uma como que se diz? É um duplo cego, né? Double blind review. Eu não sei quem escreveu, né? Mas quem escreveu elaborou um construto, um inventário muito interessante, com grande validade, né? E o inventário era sobre a intenção de permanecer em isolamento social durante 2021, né? Nós estávamos aí literalmente no auge da pandemia de Covid-19, né? Nós estávamos naquele período onde morriam 4.000 pessoas por dia, né, da doença, né? Não, evidentemente, que a pandemia tenha passado, né, de maneira alguma. Só vai passar no dia que, enfim, a vacinação avançar. Nem no Brasil ela está avançando, apesar de haver uma grande disponibilidade de imunizante, né? Apesar de haver obrigatoriedade, né, da imunização, é, ela ainda acaba deixando muito aquém, né? Apenas 180 milhões de brasileiros foram vacinados e nós temos 220, né? Ou seja, 40 milhões de pessoas ainda não se vacinaram, né? Muito difícil, né? Quando a gente fala de saúde, é exatamente com isso que a gente está lidando, né? Com grandes populações heterogêneas, e nesse artigo, em específico, ele trabalha uma teoria na psicologia social que eu acho muito importante, que é a teoria do comportamento planejado. Essa teoria ela entende que, né, para você adotar um comportamento, como enfim, eu falei aqui o isolamento social, mas sei lá, começar a fazer exercício físico, não um comportamento ruim, né, como por exemplo começar a fumar, entrar numa academia, entrar numa dieta, fazer algum tipo de tratamento médico, enfim, para você entrar num comportamento e permanecer num comportamento, tem três variáveis que devem ser levadas em conta. A primeira é o que nós chamamos de atitude. Aqui no Brasil, acaba tendo uma grande confusão, na verdade, quando a gente fala a palavra atitude, porque a gente já associa já como sinônimo de ação, né? Aliás, a gente até usa assim no dia a dia, não curti a sua atitude, mas na verdade, atitude diz respeito à opinião, né, que você tem sobre algo, né? Ou seja, é o seu escopo valorativo em relação a algo. Sei lá, se eu perguntar, por exemplo, qual é a sua atitude em relação ao exercício físico? A pessoa fala, detesto, então é uma atitude negativa. Ou se ela falar, adoro, é uma atitude positiva. Então, esse construto vai entender que um comportamento, como qualquer outro, né, a pesquisa em específico avaliou o isolamento social, né?
que foi muito importante, e aliás, que até esse momento, eu acho que não é exatamente uma estratégia a ser descartada, né? Eu acho que a partir do momento que aparecer uma nova variante da Covid, a partir do momento que aparecer uma nova pandemia, né? Com certeza a gente vai viver ainda, eu não tenho dúvida, outros momentos de isolamento social. Então, essa pesquisa analisou essa variável, a atitude, né, o que as pessoas pensavam do isolamento social, se achavam uma coisa, enfim, positiva, né, que de fato era importante, negativa. O segundo é o que nós entendemos como norma subjetiva. E o que é norma subjetiva? É o que as outras pessoas estão fazendo. E não é qualquer outra pessoa, as pessoas que importam para você. Tanto as pessoas próximas, sei lá, as pessoas da sua família, etc., quanto as pessoas que você admira. Sei lá, o político que você admira, o artista que você admira, o cantor que você admira, aquele digital influencer que você acha super bacana, aquele cara que você acompanha tudo no canal dele, etc, etc. E o terceiro fator nessa equação é, a autodeterminação em relação a isso, ou seja, o quanto você entende que aquilo é para você. Então, vamos voltar para o exercício físico. Então, para alguém, de acordo com essa teoria, né, fazer exercício, primeiro, ele tem que ter uma atitude positiva em relação a isso, ou seja, ele tem que entender, sei lá, que aquilo faz bem, que vai deixar ele sarado, sei lá, positivo, né? Segundo, é importante que as pessoas que ou do entorno dele, do âmbito de convivência, né? Seja na família, seja as pessoas no bairro dele, ou também, né, as pessoas que importam para ele, né? As pessoas que gostam que ele gosta, também aprovem esse tipo de comportamento, achem bacana, façam academia. E o terceiro é o quanto ele sente que aquilo é para ele, ou seja, que ele vai acordar no sábado de manhã, ou ele vai no sábado à noite, que ele vai fazer isso, né? Porque, em verdade, né, a gente tem. E esse terceiro fator é difícil, na verdade, de explicar, não é tão simples. Porque a gente pode pensar em várias coisas, né? Eu, por exemplo, gosto muito de esportes, apesar de não praticar nenhum, né? Eu tento fazer exercícios físicos, mas eu gosto muito do basquete americano, acompanho tudo da NBA, eu gosto muito do futebol americano, acompanho também um pouco da NFL, gosto do beisebol, né? Acompanho também o MLB, gosto até do hockey. Só que, né, primeiro, eu tenho uma atitude positiva em relação a isso. Norma subjetiva, mais ou menos. Né? Eu não tenho muitos amigos, muitos conhecidos, apesar, evidentemente, de admirar os atletas, né? E eu não tenho, talvez, muita autodeterminação, não sinto que é muito para mim, né? Então, ele quis testar exatamente isso, né? Nessa análise, mas um tipo de comportamento específico, que é o comportamento de ficar em isolamento social no auge da pandemia, né? Lembrando que na maioria das metrópoles, né, na maioria das cidades, haviam restrições claras, né, em relação a isso, né? Algumas cidades, por exemplo, tinham toque de recolher, lockdown mesmo, né, em sentido estricto, pelo que eu saiba, não ocorreu em nenhuma parte do Brasil, né? Que eu saiba, né? Fechou o comércio e tal, mas não havia restrição de liberdade individual, né? E digo até infelizmente, na verdade, né? Se bem que, como a gente sabe, a lei não é tudo, né? A gente está vendo aí com o caso da vacinação da Covid. Apesar da obrigatoriedade, né? Por exemplo, todas as vacinas que já têm o registro definitivo da Anvisa, no caso da Covid-19, são obrigatórias para todas as faixas etárias, né, inclusive crianças. Ah, eu não quis vacinar o meu filho porque eu estou com medo de trombose, porque eu li uma fake news, não sei aonde. Pois é, saiba que você está arriscando a perder a guarda da sua criança. É claro, isso se o Brasil fosse um país sério, né? Eu acho que enfim, não estou dizendo que as autoridades não têm boa vontade, mas é um país muito difícil, né? Um país onde existe, sei lá, até suspeita de fraude, né, no cartão de vacinação, né? O que dirá o conselho tutelar de fato, né, bater na casa da pessoa e aferir, né, se a criança está sendo vacinada. Algo que era muito simples, na verdade, era fazer a vacinação na escola, né? A criança vai para a escola e fala, não está vacinado, não pode entrar, então vamos vacinar aqui, né?
Na minha época era assim, né? Quando eu era criança, tomava todas as vacinas da escola e não existia isso, né? Enfim, mas voltando aqui para a pesquisa, é porque eu achei muito interessante e a gente acaba se delongando aqui em outros pontos. Então, o resultado apontava o seguinte, que esses três fatores, né, tanto as atitudes, quanto as normas subjetivas, quanto também a autodeterminação em relação ao comportamento específico, eram determinantes, ou seja, se a atitude do indivíduo era baixa e os outros dois fatores eram alto, ele não ficava em isolamento social. Se a atitude era positiva, mas a norma subjetiva não, ele também não ficava. Se a atitude era positiva, a norma subjetiva também, mas ele não tinha autodeterminação a isso, ele também não ficava. Ou seja, esses três fatores estavam completamente relacionados. Não é? Além disso, eu achei muito interessante, apareceu também um fator de orientação política. Né? E eu confesso que esse fator para mim foi inesperado. Né? Então, as pessoas que se diziam mais à direita, por assim dizer, elas estavam menos propensas em ficar em isolamento social. Aliás, é até estranho, né? Porque na literatura, a direita, o que a gente chama também de rigidez cognitiva, tende a se correlacionar mais com como que eu posso dizer? Com cuidados da saúde. Geralmente são pessoas que cuidam mais da saúde, pelo menos na literatura americana dos últimos 30, 40 anos, né? E aqui apareceu que não, né? Quanto mais à direita o indivíduo era, menos ele tinha esse engajamento em relação ao isolamento social. E eu até coloco aqui uma hipótese de pesquisa, né? Pensando aqui, por exemplo, nos cursos de farmácia, né, tal, né? Será que, né, o fenômeno que hoje tem sido pesquisado na literatura como hesitação à vacinação também não pode ter uma correlação com o espectro político, né, do indivíduo, né? Ou seja, talvez quanto mais à direita ou mais à esquerda, mais radical, menos radical, ele esteja menos propenso a se vacinar, né? E por que eu trouxe isso em específico? Porque eu acho que esse exemplo ele é sensacional. Né? Ele mostra que as estratégias de saúde elas não podem se resumir à obrigatoriedade, elas não podem se resumir a distribuir, sei lá, um imunizante, uma coisa. Ela tem que ir muito além disso, né? Porque as pessoas elas são culturalmente diferentes umas das outras, né? Porque a saúde da pessoa é influenciada por outros fatores que nem sempre são inteligíveis, né? Como a economia. Né? Em verdade, aliás, né? Eu não diria que nós vivemos, evidentemente, um cenário pós-pandêmico, né? Ainda um cenário pandêmico, mas é um cenário onde, enfim, com o avanço da vacinação, a gente já pode, entre aspas, respirar muito melhor. Mas o fato né? Houve um intenso dano econômico, né? Promovido pela Covid, não é aqui no mundo de maneira geral. E isso, por exemplo, hoje está altamente correlacionado a condições mentais negativas como a depressão, a ansiedade, o burnout, né, o sentimento de esgotamento. E é uma coisa que geralmente a gente não pensa muito, né? Falar, não, se o indivíduo está com depressão, né, é porque ele viveu luto na família, é porque não está dando certo o relacionamento amoroso dele. A gente nunca pensa nesse fator específico, né, o dinheiro. E ele é muito forte na equação, né? Eu acho que todo mundo aqui que tá assistindo essa live nesse momento já passou, talvez, por uma situação difícil, ou se não difícil, sei lá, um pouco menos cômodo, e sabe quanto incomoda isso, né? É algo que martela a mente do indivíduo, né? É algo que está correlacionado de maneira umbilical, né, com o bem-estar dele, né? E numa sociedade, né? Se a gente olhar para o caso brasileiro, né? Onde, no mínimo, aí, um terço dos brasileiros está altamente endividado, né? Vive endividado. Aonde o 13º salário, não, o 13º não, o cheque especial já se tornou um 14º salário, né? Uma extensão natural do salário, né? Como você acha que vai ser a saúde mental das pessoas, né? Muito ruim, né? Muito ruim. Por isso que, né, esse conceito ampliado de saúde ele é tão importante, né? Não basta você medir a pressão arterial do cara e falar, tá legal, né? Então ele não tá doente, né? Não basta, né? Você
fazer um ecocardiograma, fazer um exame de sangue e falar, não, ele está legal. Né? A saúde, ela vai muito além do não estar doente. É o bem-estar do indivíduo, é a integração social do indivíduo, são as oportunidades que o indivíduo tem. Né? Ele consegue se realizar economicamente na sociedade, existem meios legítimos, né, utilizando aqui a terminologia do Durkheim, para ele se inserir na sociedade, né? Se não existem, é muito provável que esse indivíduo vai ter problemas. E isso é tão fato quanto. Então, perceba, né? A saúde, o bem-estar do indivíduo vai se correlacionar com muitos fatores. Né? Vai se correlacionar, por exemplo, com fatores de ordem filogenética. Ou seja, né, a nossa personalidade, por exemplo, ela é no mínimo 50% geneticamente determinada. Doenças, né, como o Alzheimer, tem um forte fator genético, mas também um forte fator ambiental. Né? A gente sabe, por exemplo, que pessoas que fazem pouco exercício mental, que assistem muita televisão, e agora, né, muita telinha, né, de celular, que aliás, né, eu acho não, né, a Associação Americana de Psicologia vem apontando claramente isso, né, essa vai ser a doença do século XXI, né, essa associação que fizeram entre celular e internet, né, o celular há muito tempo não é mais para fazer ligação, né, para acessar conteúdos e de baixíssima qualidade, né, feito por essas big techs, né, enfim, fazem essas redes sociais, né, com algoritmos inteligentes de deep learning, né, que aprendem os nossos padrões e usam os nossos padrões coletados contra nós mesmos, né, com um objetivo muito claro, né, viciar o indivíduo, deixar o indivíduo ali o máximo possível. Com professor, né, não só como profissional da área de psicologia social, pesquisador, mas também como professor, eu vejo isso inclusive em sala de aula. Os meus alunos, há 10 anos atrás, né, quando a internet mobile não era tão disseminada, mal existia, eles eram muito mais produtivos, não vou usar a palavra inteligente, né, mais produtivos, mais cognitivamente abertos do que são agora. E era para ser diferente, né? Porque como você tem o celular lá, você pode pesquisar um artigo científico ali na ponta do lápis, né? A qualquer momento, é, por que, né, a pessoa ela está menos produtiva, né? Porque ele acaba pegando menos da aula. Né? E a psicologia explica muito isso. Né? Wilhelm Andrich, né, que é o fundador da psicologia, fundou a psicologia ainda no século XIX, né, na Universidade de Leipzig. O primeiro objeto dele, ele criou a psicologia experimental, né, e dizia que as sensações eram coisa para se estudar de fato em laboratório, e ele percebeu uma coisa muito clara: não dá para prestar atenção em dois estímulos ao mesmo tempo. Repito, não dá para prestar atenção em dois estímulos ao mesmo tempo. Ou seja, se eu estou, por exemplo, dirigindo e pego o celular para ler uma mensagem, ou para pior, né, escrever uma mensagem, né, enquanto dirige, eu não estou prestando atenção nas duas coisas. O que o cérebro faz é, na verdade, alternar a atenção. Então, hora ele está prestando atenção no trânsito, hora está prestando atenção no celular, hora prestando atenção no trânsito, hora... E o que isso pode acontecer? Um acidente. A mesma coisa eu vejo no âmbito de sala de aula. Então, o indivíduo, eu estou lá dando aula, falando, né, me desgastando, cansativo também, né, criando estratégia para ensinar, mas eu estou competindo com algo que é muito difícil. Né? Um celular com inteligência artificial que sabe tudo que o indivíduo gosta e fica pulverizando isso na mente do cara. E a pessoa, eu vejo claramente, ela não está prestando atenção, ela não está ouvindo, né? Tanto é, em sala de aula eu paro na frente do sujeito e ele nem percebe que eu tô ali. Ou seja, ele não prestou atenção, ele não pegou absolutamente nada. Era melhor que ele não tivesse dentro daquele ambiente, né? Seria mais produtivo para ele mesmo. Enfim, né? Tudo isso, né, mostra. Eu estou trazendo esses exemplos aqui para mostrar que a coisa é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Né? Eu vou gerir um sistema de saúde. Eu vou fazer uma campanha de vacinação, vou colocar um Zé Gotinha lá rebolando lá na esquina, lá que já está tudo bem. Nada disso.
O negócio tem que ser complexo. Você tem que conhecer a cultura que você está envolvida. Né? Se tiver um fator lá, por exemplo, ideológico e político que está levando o indivíduo à hesitação, você tem que criar uma campanha para quebrar isso. Né? Se tiver pai e mãe negligente ali por algum fator que não está vacinando os filhos, você vai ter que ir atrás, você vai ter que fazer, vai ter que descobrir. E eu acho que o espírito da Constituição de 1988, né, que deu lastro, né, à fundação do SUS, que deu lastro, por sua vez, posteriormente, à criação da estratégia em saúde da família, incorpora muito isso, né, sabe, né, que o indivíduo, primeiro, né, entende que as garantias devem ser preservadas, né, o Estado não pode deliberadamente, né, atentar contra a vida, contra a liberdade, contra o indivíduo, mas ele tem que prover também, prover direitos econômicos, culturais, sociais, garantir também um meio ambiente adequado, né, que são os direitos transindividuais, coletivos e difusos, os meios para autodeterminação dos povos, pensando aqui na quarta dimensão, deve garantir também o pluralismo, né, os meios para o indivíduo se expressar, para ele se organizar, enfim, é de tudo isso que a gente está falando. Gente, eu vou compartilhar o slide nesse momento, mas eu peço, por favor, que tragam as perguntas, gente. Essa aqui já é a nossa quinta live, e eu confesso que a participação tem sido, eu não estou reclamando, ao contrário, mas um ponto é muito importante, né? Os senhores são os protagonistas desse tipo de encontro. Evidentemente que eu monto aqui um roteiro, né, baseado aqui no nosso conteúdo, né, nesse caso aqui da fase 3, né, que nós nos encontramos, mas, né, isso é o menos importante. O importante são as dúvidas, as inquietudes que os senhores têm. E esse é o momento, né, eu estou completamente aberto. Se tiver vergonha, alguma coisa nesse sentido, é só escrever aqui no chat. Pode até meu e-mail está aberto, pode me mandar por e-mail. Eu leio aqui, não falo o nome da pessoa, se a pessoa assim preferir, para a gente conseguir criar mesmo assim um diálogo, um cenário assim de ensino-aprendizagem, né? Não só cumprir aqui, né, tabela relacionado a esse escopo. Então, eu pergunto, gente, tem alguma dúvida, não só do que eu disse até agora, mas principalmente dos encontros anteriores? Ficou algum tipo de inquietude, algum tipo de coisa não elucidada do que vocês já viram? Teve alguma coisa nesse sentido, gente? Enquanto, enfim, eu fico aguardando aqui vocês fazerem as perguntas, enquanto isso, eu vou abrindo aqui o material da outra tela, tá legal, gente? Gente, bom, já abri aqui outra tela, não recebi nada aqui no e-mail, também no chat não, mas podem falar também pelo microfone, gente, se quiserem fazer o questionamento, não é igual ao casamento, né, fale agora ou cale-se para sempre, né, não, pode falar agora, pode falar depois, mas peço que, por favor, gente, não fiquem com a dúvida, né, esse é o momento para a gente dialogar. E eu acho essa, na verdade, a parte mais rica desse tipo de encontro, né? A possibilidade da gente tá dialogando, da gente estar conversando. Bom, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu slide. Bom, então muito bem. Então, acho que o primeiro ponto a destacar é a estratégia de saúde da família. Em verdade, se a gente pensar, né, desde Aristóteles, né, Aristóteles vai definir o Estado como um conjunto de famílias que se uniu, aí constituiu tribos, as tribos se uniram e constituíram cidades, as cidades uniram-se e constituíram estados, e os estados se uniram, né, até chegar num país, em algo maior, né? Essa explicação, né, apesar de parecer simplificada, trivial, ela mostra um ponto muito interessante, né, que a família
é a unidade basilar, né, da vida humana. É o nosso primeiro eixo de socialização, né, as nossas primeiras ideias, valores, percepções são todas socialmente compartilhadas inicialmente a partir da nossa família, né, os nossos valores, os nossos costumes, né? Então, por isso que a família é tão importante, inclusive nas estratégias de saúde, né? Nós compartilhamos um pouco, né, do nosso direito da base do direito romano. No direito romano, por exemplo, a família era uma espécie de uma empresa jurídica, né? Você tinha a figura do pater, né, que era o pater, que era o pai, que era, entre aspas, aqui o dono da família, mas os bens, né, os valores, os negócios jurídicos, né, todas as relações se davam a partir da família, né? E já há um entendimento na literatura internacional, nas instituições multilaterais, né, como por exemplo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a OPAS, de que, né, a partir do momento que você atinge a família, você atinge toda a casa, todos. Então, por exemplo, hoje, né, um grande desafio imunizar as crianças, né, tanto contra a Covid-19, que é obrigatório, como também de outras vacinas que estão no PNI, no Plano Nacional de Imunização. E em verdade, não adianta eu falar, não, então eu vou fazer aqui uma campanha com sei lá, né, a turma da Mônica, né, dançando aqui na televisão, tal. Isso vai atingir a criança, legal. Mas eu pergunto, é a criança que vai sozinha até o posto andando para se vacinar? Até poderia, na minha opinião, né? Mas não é, né? Você precisa do acompanhante. Então essa campanha tem que atingir o acompanhante. Você tem que atingir a família inteira, né? O hábito alimentar, por exemplo, o hábito alimentar, ele é familiar, né? Ou seja, se um da família, né, o provedor, por exemplo, só traz alimentos insalubres, não saudáveis para casa, a família vai comer mal, vai ter problema de obesidade, ou ao contrário, vai ter problema de desnutrição. Se eu quero, por exemplo, incentivar a pessoa a fazer exercício, eu tenho que incentivar a família inteira, né? Ou pelo menos, enfim, atingir a família dentro do meu discurso. Então, a estratégia de saúde da família, ela vai ser considerada, né, dentro do nosso arcabouço normativo do direito administrativo, né? Direito administrativo, ele vai se referir a todo o arcabouço normativo jurídico que vai tutelar sobre o funcionamento das instituições e dos serviços públicos, ok? E dentro do campo da saúde, um bom direito administrativo é considerado a conditio sine qua non, né, para nós termos serviços adequados. Então, a estratégia da saúde da família é considerada o protagonista, né, para a organização e o fortalecimento da atenção básica, né, no Sistema Único de Saúde, né? Lembrando que a atenção básica, ela é o portal de entrada, na verdade, do sistema de saúde. Então, você vai primeiro passar na atenção básica e a partir da atenção básica, a depender da sua condição, você vai acessar outros profissionais, você vai enfim, né, vai incorporar outras coisas, né, na sua rotina, né? Eu, por exemplo, sou pai de uma menina autista, né? Enfim, apesar de nós não fazermos nossos serviços no SUS, ela tem que passar por uma série, né, de terapias, uma série de atendimentos diferentes, uma série de exames, né? No SUS há também essa disponibilidade, né? Mas nós conhecemos muito bem, né, a realidade do nosso país, né? Apesar do sistema, ao meu ver, né, do ponto de vista jurídico, legal, ele ser muito bem desenhado, a sua operacionalidade, ela acaba esbarrando em vários obstáculos, né? Dentre eles, um obstáculo objetivo próprio do Estado neoliberal contemporâneo, que é a falta de recursos, né? Um outro, eu acho que pode recair no caso da pujança política ou da inabilidade política, talvez, para não duvidar, evidentemente, da idoneidade das pessoas, de maneira genérica, né? Mas os obstáculos abundam
principalmente num país, né, de dimensão continental como o Brasil, né, com 27 unidades da federação, que em verdade, né, do Iapoque ao Chuí, vai expressar os mais diferentes climas, os mais diferentes caracteres econômicos, né, os mais diferentes caracteres culturais, né? É como se tivesse literalmente 27 países, né, ou mais, né, dentro do território brasileiro. E é muito difícil, né, você trabalhar, na verdade, nesse cenário, né? Evidentemente que eu não estou dando uma desculpa, né? Não estou aqui defendendo, né? Não, né? Aliás, enfim, eu defendo o SUS porque sei que ele tem um grande potencial, né? Nós temos 36 mil salas de vacinação, por exemplo, no Brasil. Nenhum país da Europa vai dispor disso, né? Isso é fato, né? Por mais evoluído que eles sejam, não tem. Nem nos Estados Unidos, né? Que tem uma população maior do que a do Brasil, né? E são 50 estados, né? São 300 milhões de pessoas, mais do que isso. Nem lá, acredito que não há 36 mil salas de vacinação, né? Mas a gente acaba esbarrando em uma série de problemas, né? Ao clínico geral, né, o médico da família, e a partir, né, dessa triagem inicial, né, você pode passar por atendimentos de mais complexidade, né, a depender da sua condição. Então, vamos supor que você vai para atenção básica e é diagnosticado com câncer. Evidentemente que, a partir daí, né, um quadro, né, de mais complexidade vai demandar de exames de todo tipo de ordem, né, vai demandar de um tratamento específico com oncologista, com médico especializado, vai demandar, né, medicamentos específicos, né, como no caso da quimioterapia, ou, né, dentro do hospital, no caso da radioterapia. Cada caso é um caso, né? As pessoas, na verdade, elas são completamente diferentes. A gente tende a achar, né, que os indivíduos eles são todos iguais, mas isso não é verdade, né? As pessoas elas são diferentes, e isso é muito importante a gente reconhecer, principalmente no âmbito da saúde. Então, a atenção básica recebe as pessoas, né, faz triagem, orienta, né, sobre as práticas mais adequadas, né, também promove, né, meios de prevenção de doença, e a partir daí, né, faz os encaminhamentos, né, a depender da complexidade do grau da saúde, né, do sujeito. Então a gente pode dizer que a estratégia de saúde da família ela nasce com uma tradição multiprofissional, né? Ou seja, ela parte da ideia de que, né, como, né, o indivíduo ele é muito complexo, né? Ou seja, ele tem diferentes demandas, né? A saúde dele guarda relação com diferentes demandas, ele tem que ser atendido por vários profissionais, né? Um caso que eu acho importante, por exemplo, e nisso eu acho que eu não tenho que reclamar, eu acho que o Brasil é referência, é o caso do pré-natal, né? Então, hoje, né, você, né, mulher, né, que está grávida, vai, gestante, né, vai à atenção básica, a partir dali, uma série de. Você vai ter que realizar um acompanhamento, né? Ou seja, periodicamente, a cada 15 dias ou 20, você vai passar por um médico, você vai passar pelo obstetra, vai ter que fazer exames, né, de vários tipos, né, para ver se a criança está bem, né, o parto também. Aliás, o parto, né? Essa que é uma grande disparidade, né, no Brasil, né? A cesárea, por exemplo, ela é considerada um recurso de última instância. Ela salva vidas, né? Mas ela só deve ser empregada apenas se a pessoa precisa.
ou seja, se a vida da pessoa está em risco, né, se não há condição objetiva para a realização do parto, né, se não, deve ser o parto normal. Essa é a orientação da Organização Mundial de Saúde, essa é a orientação da Associação Médica no Brasil, essa é a orientação. E o que que acontece? Eu acho que todo mundo vai concordar comigo. No âmbito privado, eles acabam forçando a pessoa a adotar a prática da cesárea, né? O que, aliás, aviso você, né, o pai ou mãe, esse tipo de pressão é o que nós chamamos de violência obstétrica, porque o direito ao parto normal é um direito, né? E no sistema público de saúde isso é muito bem atendido, na verdade. Há inclusive uma questão muito séria, que é a da humanização, né, do parto, como também as garantias, né, contra a violência obstétrica, né? Mas esse é um exemplo, né, que eu dei, né, em todos os âmbitos, né? Então, a estratégia de saúde da família, ela reconhece isso. Ah, não, o indivíduo, de fato, ele tem que ter acesso a vários profissionais. E essa estratégia, ela coloca o indivíduo em contato com médico, com enfermeiro, com técnico de enfermagem, com o profissional de saúde bucal, com agente comunitário, né, que vai entender também as demandas ali do ponto de vista social, econômico do sujeito. Então, basicamente, quando nós falamos, né, da equipe de saúde da família, nós temos o médico, né, de preferência o médico com especialidade em saúde da família. Nós temos a figura do técnico e ou do auxiliar de enfermagem, além do médico, além do técnico ou auxiliar de enfermagem, nós temos também a figura do cirurgião dentista, que é muito importante no Brasil, vide, né, os problemas de saúde bucal que são tão recorrentes entre brasileiros. Nós temos também os agentes comunitários de saúde, o auxiliar ou técnico em saúde bucal, o enfermeiro, né? E o objetivo aqui é muito claro, aliás, é ousado, né? É atender 100% das famílias, né, da população que estão, né, cadastradas, né, junto ao ACS, né, junto aos programas, né? E uma série de programas, né, estão aqui dentro desse bojo. Vou ver se eu consigo aproximar aqui a imagem referente a isso, como, por exemplo, saúde na escola, o saúde da família, o Brasil Sorridente, né? Esses são, né, alguns programas, né, que são contemplados aqui dentro da estratégia de saúde da família, né? Como ponto histórico, eu acho que não tem como a gente não denotar o ano de 1978 e a histórica Conferência de Alma Ata, que vai, por assim dizer, reunir mais de 130 países, na verdade são 134, né, delegações de países. O Brasil foi uma das mais importantes aqui na América Latina, aliás, da América Latina, todos os 18 países, né, estiveram presentes. E essa conferência ocorreu, né, sob a liderança da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, que já era a linha de frente, né, da saúde mundial na época, né, e agora ainda mais, né, nesses quase 50 anos decorridos, né, ela não só se capilarizou, né, aumentou seu eixo de amplitude, né, mas também aumentou a sua própria musculatura e potencial de atuação. E essa conferência, né, em específico, ela vai consagrar a atenção primária, né, em saúde, né? E basicamente ela vai definir que, olha, nesses 134 países, né, e também estendível aos outros países que aqui não estão, né, mas que vão, por exemplo, aqui está se filiando, né, à OMS, né, a atenção primária em saúde deve ser a conditio sine qua non, ou seja, deve ser o eixo mais fundamental, né, para a atuação. E o objetivo era, na verdade, que até o ano de 2000, ou seja, há 23 anos atrás,
todos os países, né, alcançassem as metas em saúde, né? Infelizmente, isso não foi possível, né? Aliás, a gente tem uma grande disparidade em relação a isso, né? As nações economicamente mais desenvolvidas, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, os países nórdicos, né? Suécia, Suíça, Finlândia, Noruega. Eles foram muito rápidos em reorientar suas ações, em adotar esquemas mais adequados, né? Agora, países, né, como o Brasil, ou países, sei lá, né, da África subsaariana, por exemplo, outros países pobres da América Latina, tiveram muita dificuldade, né, de estarem seguindo esse tipo de orientação, né? Um exemplo, eu acho que fica claro, fica patente para todos, foi os primeiros anos, as primeiras ondas da pandemia da Covid-19, né, o quanto foi difícil a coordenação de esforços em países mais pobres, né, como, por exemplo, o Brasil. Né, vamos comparar, por exemplo, o que aconteceu no Brasil com o que aconteceu na Finlândia. Né, na Finlândia, rapidamente, já se estruturou um plano nacional de combate à Covid-19, e até hoje no Brasil ainda não há um plano de combate à Covid-19. Espero que, enfim, né, o governo esteja, na verdade, o governo já estava desde 2020, né, desenhando esse plano, mas eu não sei por que razão, motivo ou circunstância ele ainda não foi apresentado à sociedade nem tão pouco executado, né? Mas esse é um exemplo, né, do quanto é difícil, principalmente para os países mais pobres, né, seguirem as recomendações de autoridades de saúde, né, tão importantes em perspectiva multilateral quanto a OMS. Mas o fato né, a Constituição de 88, bem ou mal, ela representou um avanço muito significativo no campo da saúde, né, principalmente por ela definir, né, dentro do seu texto fundante, né, constituinte, a saúde, né, como um direito de todos, né, não só um direito de todos, mas um dever do Estado. Eu acho que esse é o ponto. Então, aqui a gente fala de uma liberdade positiva em relação ao Estado, ou seja, o legislador ordinário, né, que vem posterior a isso, ele tem a obrigação de fazer leis, né, que vão no sentido a atender esse tipo de demanda. Da mesma forma que as pessoas também têm deveres em relação a isso, né, como, por exemplo, a saúde das crianças, né? As famílias, por exemplo, são obrigadas a vacinar os filhos, né? Eu citei aqui, por exemplo, o caso das vacinas dos imunizantes contra a Covid-19, né? Todos os imunizantes, mesmo que não estejam no PNI, no Plano Nacional de Imunização, e que detém registro definitivo pela Anvisa, a imunização aqui ela não é facultativa, ela é obrigatória. Então, o adulto que não se vacinou, ele está indo contra as medidas sanitárias. E o adulto que não vacina o seu filho, ele está negligente à saúde em relação a dele. Ele pode, inclusive, vir aqui responder legalmente, né, caso, por exemplo, o Conselho Tutelar o acione, né, junto ao Ministério Público. Então, vale dizer que o SUS, né, ele passa a ser regulamentado, né, pela Lei 8.080 de 1990 e também pela Lei 8.142, né, também de 1990, e esse binômio, né, de leis, né, Lei 8.080 e Lei 8.142, né, ambas de 1990, elas são conhecidas como as leis orgânicas da saúde. Então, quando a gente fala aqui do APS, a gente deriva em duas classes de atributos, né? Primeiro, atributos essenciais. Então, primeiro, o acesso de primeiro contato, ou seja, a porta de entrada da atenção básica. Segundo, a integralidade, ou seja, não é só observar se o indivíduo está ou não doente, mas ele tem que ser atendido em todas as suas demandas, por assim dizer. Segundo, terceiro, a longitudinalidade, ele tem que ser atendido ao longo da vida, né? E o sistema ele tem que ter essa perenidade. E terceiro, a coordenação. Agora, dos atributos derivados, nós temos aqui a orientação familiar,
E volto a dizer, né, orientou a família, orientou um da família, o chefe da família, você está orientando a todos, né, porque a família aqui é o núcleo duro, né, da nossa sociedade, né, não só no Estado democrático de direito, mas em qualquer outra sociedade. A orientação comunitária e também as devidas, né, competências culturais. Então a gente pode dizer, e tudo isso é importante, que o campo da saúde ele é influenciado, como eu disse, pela cultura das pessoas, mas também pelos debates dentro da racionalidade científica, né? Que vai aqui traçar uma fronteira com outros campos, e como, por exemplo, o campo da política, e você tem vários segmentos aqui responsáveis por estudar, né? Um exemplo, voltando aqui à pandemia, né, era os debates, né, que acabaram sendo muito politizados, né? Por exemplo, algo insano, né, aconteceu dentro dos sistemas públicos de saúde. Existem muitas denúncias de que as pessoas estavam recebendo cloroquina, pasmem, gente, e ivermectina, né, que é um vermífugo para tratar Covid-19. Gente, é como, enfim, com todo o respeito aqui, né, da Tavênia, mas é como você, sei lá, né, querer curar câncer passando clara de ovo na pele do indivíduo, né? E aqui talvez tenha havido um distanciamento, né, para com o campo da ciência, né? A partir do momento que o campo da ciência está de fato involucrado, né, seriamente assistido, as práticas, né, elas vão ser mais adequadas porque elas são aquelas orientadas pela ciência, né, pelo conhecimento factível, né, corroborável. E, bom, e no âmbito da saúde, o trabalho multidisciplinar, ele vai representar aquele trabalho feito por equipes, né, onde você tem várias disciplinas, né, em torno de um mesmo caso, né, como, por exemplo, vamos falar de uma condição de saúde mental como a esquizofrenia. O que é a causa da esquizofrenia? É fator genético? É fator genético. É fator ambiental? É fator ambiental. Como que trata? Tem cura? Não, não tem cura. Você tem tratamento medicamentoso, você tem terapia, mas, né, você tem um manejo extremamente complicado disso. Então você precisa de vários profissionais, como o psicólogo, o psiquiatra, o endocrinologista, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o profissional de saúde bucal, né, todos eles, né? E na verdade, né, a multidisciplinaridade, ela cria a possibilidade da soma, ou seja, tudo aquilo que um profissional não tem, mas está no âmbito ali de demanda do paciente, o outro tem, né? E aquilo que, enfim, a gente fala no senso comum, mas é verdade, né? Juntos somos fortes. E isso ainda é muito mais verdade quando a gente fala de equipes de saúde. Então, por exemplo, vamos supor aqui o caso, eu tenho um paciente, eu falei o caso da esquizofrenia, mas pode ser uma outra coisa, como por exemplo o transtorno alimentar. O transtorno alimentar como bulimia, anorexia, vigorexia, né? Eu pergunto, só um médico por si só consegue lidar com isso? Não consegue. Não consegue, eu falo claramente, porque é uma condição, sobretudo, de ordem psicológica e cultural. Então, o psicólogo está aqui, o psiquiatra está aqui, o nutricionista é fundamental também para estar nesse bojo, e o médico também é importante, assim como o enfermeiro, né? Perceba, o que eu tenho aqui, né? Não é desprezar o conhecimento do médico, né? Não é desprezar o do psicólogo nem o do nutricionista, não, é entender que, né, o conhecimento e o escopo de atuação deles vai até certo ponto. E é normal, tem que ir até certo ponto. E a multidisciplinaridade aproveita isso. Cada um é hiper especializado em um campo e vai colaborar dentro desse diapasão, né, dentro dessa perspectiva. A interdisciplinaridade, ela, como está bem descrito aqui, a experiência interdisciplinar produz uma
colaboração entre saberes, ou seja, embora ainda haja formação disciplinar, ou seja, cada um seja formado em um campo, né, cada um no seu quadrado, aqui entre aspas, como diria o outro, o processo de trabalho tem levado a uma reorganização na formação para além das fronteiras disciplinares, né? E aqui acaba tendo uma compreensão da complexidade do ser humano, o que implica considerar diferentes campos dos saberes, né? Ou seja, não é mais os profissionais ali isolados, não. Aqui é o quê? É o trabalho conjunto, né? As clínicas interdisciplinares trabalham nesse sentido. Eu estava falando, por exemplo, do autismo, né? O autismo ele tem que fazer trabalho em fonoaudiologia, em psicologia, em psicomotricidade, em musicoterapia, em terapia ocupacional, em fisioterapia, né? E o trabalho interdisciplinar é o quê? Esses diferentes profissionais analisando junto, né? Utilizando aqui no campo da psicologia, por exemplo, a estratégia ABA, né? Que da análise do comportamento, né? Análise Behavior Applied, né? Análise do comportamento aplicada, cada um no seu escopo, né? Cada um no seu quadrado, mas conversando, trocando informações, né? Arquitetando junto o que fazer, como fazer, por que fazer, aonde fazer. Ou seja, é um trabalho muito mais complexo e que olha para o indivíduo como um indivíduo, né, entendendo que é um ser complexo, que tem demandas que lhe são específicas, né? Enfim, é um avanço da multidisciplinaridade, na verdade, né? A interdisciplinaridade. E hoje, né, quando, por exemplo, o Ministério da Educação, né, o MEC, vai à faculdade, ele nem quer saber mais de interdisciplinaridade. Ele quer saber o quê? De transdisciplinaridade. Né? O que é a transdisciplinaridade? É quando você tem várias disciplinas para se formar algo que vai além. Né? Hoje, por exemplo, você tem a neurociência do comportamento. Então, você pega conhecimento de neurociência, de neuroimagem, de endocrinologia, de neuroanatomia, de psicologia social, para chegar num escopo, né, numa nova ciência, numa nova forma de produzir saber, que vai trazer um olhar muito mais heurístico em relação ao ser humano. Nós temos, por exemplo, a genética comportamental, vai no mesmo escopo. Então, você tem profissional da genética, da psicologia, da endocrinologia, da fisiologia, né, de vários campos diferentes para formar um novo conhecimento, né, um conhecimento que, como que eu posso dizer, né, de maneira sem ser repetitiva, ele transpassa o conhecimento tradicional, né? Aliás, é como está nessa leitura aqui. A abordagem transdisciplinar, ela propõe um novo paradigma que está, né, que bebe da disciplina, mas que vai para além dela, né? Vence as fronteiras, né? Tanto da interdisciplinaridade como da multidisciplinaridade. Ou seja, aqui a gente fala do paradigma da complexidade, né? Ou seja, não é só somar as disciplinas, né? Ou ainda interagir os profissionais. Não, é criar conhecimento novo, né? E essa gente, a fronteira, a próxima fronteira da ciência, né? No campo, por exemplo, da farmácia. Hoje, você já fala de criar, por exemplo, medicamento especializado para determinadas condições genéticas específicas. Olha como vai além, né? Então, não é só fazer um medicamento para uma condição de saúde. Não, você identifica quais genes, por exemplo, do autismo, do Alzheimer, você vai identificar genes específicos e vai fazer uma terapia medicamentosa especializada nesse campo. Né? Isso não seria possível que não dentro da ótica transdisciplinar. Entende? Então aqui não é só somar disciplina, falar, então eu tenho um enfermeiro, eu tenho não sei o que aqui, cada um vai trabalhando com o cara. Não, é todo mundo trabalhando junto para vencer as limitações de cada área
e além, né, em todos esses escopos, né? Bom, dentro, para a gente já ir finalizando, e volto a dizer, gente, fizeram poucas perguntas hoje, os senhores são os protagonistas desse tipo de encontro. Então, qualquer dúvida, qualquer questão, eu ainda estou aqui, prezados. Podem, se tiver vergonha de abrir o microfone e falar, tudo bem, pode me mandar por e-mail, pode deixar aqui na caixa de mensagem, mas não vamos para casa. A maioria eu creio que já deve estar em casa, né? Mas não vamos sair da live sem a tirar as dúvidas. E eu espero que nos próximos encontros a gente possa fazer, na verdade, um trabalho mais centrado nas dúvidas e nas demandas dos senhores, né? Vamos trabalhar junto, né? Tragam para mim as dúvidas que a gente trabalha junto, né? Juntos somos mais fortes, né? Vamos fazer um diálogo, né? Não uma aula tradicional, né? Conteudista. Então, o último ponto que eu gostaria de escrever é: o trabalho em equipe multiprofissional, ele leva em consideração os seguintes aspectos. A especificidade de cada saber técnico, né? Como eu denotei aqui, né? O médico, o psicólogo, o nutricionista, o enfermeiro, né? Cada um tem uma especificidade muito bem delineada, né? 2, a produção de consenso entre eles, então eles conversam entre si, por exemplo, qual que é a melhor dieta para ele, né? Vamos supor que é um indivíduo com problemas, com transtorno alimentar. O psicólogo vai criar uma estratégia nesse sentido, o enfermeiro vai também acompanhar, o médico também, o nutricionista talvez seja mais protagonista nisso, mas é preciso criar um consenso, né? E o terceiro é o compartilhamento e a negociação entre distintas necessidades técnicas, né? E em verdade quantos mais profissionais tivermos de mais áreas diferentes, mais provavelmente a gente consiga atender a demanda dos indivíduos, né? Porque mais saberes estão em jogo. Prezados, eu reitero que eu estou à disposição para tirar dúvidas, para fazer esclarecimentos. Enfim, vocês têm também meu e-mail. Se tiver vergonha, tiver algum problema em fazer a pergunta aqui no microfone ou deixar na caixa, vocês podem também me mandar por e-mail. Eu leio ela aqui presencialmente, não identifico a pessoa e respondo. Enfim, por hoje foi isso. Eu espero fortemente que tenham gostado do conteúdo. E, bom, desejo a todos uma boa noite e até a próxima, prezados. Muito obrigado.